Pedra branca não existe aqui na região, então precisa de muito dinheiro para transportar blocos como esse de pedra e fazer esses bancos. Sinagoga quer dizer uma casa de reunião, é onde as pessoas de Cafarnaum se reuniam. E aqui eram só os homens que entravam na sinagoga, porque as mulheres não podem entrar na sinagoga. Para que elas viriam na sinagoga? Se elas não podem tocar nos livros sagrados, elas não sabem ler, para que elas viriam à sinagoga? Então não era comum. Se elas viessem, elas ficariam num piso superior. Mas naquela época não tinha essa diferença, como tem hoje, que a gente pode fazer a separação na sinagoga. E aqui ficavam as pessoas sentados e lá na frente. Nós entramos pela porta do fundo. Se nós entrássemos pela entrada principal, nós estaríamos orando em direção ao Monte Hermon, que é um monte pagão. Nunca o judeu daria a volta e oraria em direção a Jerusalém. E Jesus fica lá. Jesus prega nessa sinagoga. Esse é quinto século. Eu, fulano de tal, em grego e em latim. Quinto século depois de Cristo. Né? Quinto século são 500 Porque anos já tem depois. esses desenhos assim, Nada, isso, claro, isso é totalmente bizantino, é outra época. E é isso que eu falo, a beleza da construção. O tamanho da sinagoga é o mesmo tamanho da época de Jesus, mas as pedras e a decoração é bizantina. Embaixo estaria a sinagoga de Jesus, que seria esse tamanho. Então as pessoas sentavam ao redor, porque é comum sentar ao redor, e de lá, quando Jesus lê aquele texto, ele fala, foi aqui que ele cura aquele leproso, uma pessoa com uma mão atrofiada, e que as pessoas falam... Foi nessa sinagoga? Não, nesse daqui? Por favor, pastor, vamos ler aquele texto A mão da ressequida. cura do homem com a mão atrofiada. A mão ressequida? É, ressequida. Marcos, né? A gente era bem, não entrava na representada. Ele veio aqui, esse leproso, né? No templo não, mas na sinagoga por que não? Marcos capítulo 3, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Interessante aqui, né? Vem para o meio, né? Porque a gente hoje na igreja, a gente costuma sentar tudo assim em fileirinha e fica uma pessoa na frente falando, né? Mas aqui a estrutura da sinagoga é o contrário, vocês estão vendo? Né? E a pessoa no meio falava. Então é a mesma coisa que acontece aqui, Jesus chama ele para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Ninguém vai falar que é fazer o mal no dia de sábado, né? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído. Só Jesus mesmo para poder juntar esses dois sentimentos, né? Porque ou a gente fica indignado ou a gente fica condoído. Ninguém consegue ficar indignado e condoído ao mesmo tempo, né? Mas ele conseguia. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Mas o que Jesus acontece? curou no sábado. E vai curar quando? Se ele está na sinagoga no sábado, ele vai curar quando? Na segunda-feira? E uma coisa bonita que Jesus mostra que o sábado desde o Éden. Qual que é a ideia do sábado? O sábado vem do Éden, o sábado vem da criação. O sábado é o dia da semana que é o dia que você para de trabalhar, que você quebra a rotina da semana, que você tem uma quebra daquilo que é o rotineiro. Então você experimenta na semana um pouco daquilo que foi, daquela comunhão do Éden, e um pouco daquilo que vai ser, da restauração final de todas as coisas. Então é um momento no tempo que se tem para você experimentar a presença de Deus de uma forma especial. Então quando Jesus cura no sábado, o que ele está querendo dizer é isso. Sábado não é só o dia de descanso físico. Como que eu posso descansar fisicamente doente? Como é que eu posso descansar fisicamente amargurado? Não é? Ele cura a mulher envergada, assim, encurvada também ali na sinagoga, né? Ela tem uma corcunda assim, né? Aquela mulher olha para onde só? Só para o chão. Quer dizer, que perspectiva de vida tem alguém que só olha para o chão? Não é? Então como que a pessoa pode experimentar o Shabat? A liberdade do Shabat, o descanso pleno do Shabat. Então ele cura no sábado para mostrar que o sábado também é um dia de restauração. É um dia de restauração, é um dia de libertação, é um dia de prazer na presença de Deus. E ele faz isso aqui nessa sinagoga. Então ele tinha esse conceito. O sábado é muito mais do que simplesmente parar de trabalhar. É um dia de restauração plena do homem como um todo. Então ele cura o homem da mão, isso aqui ainda mais a mão, né?
A mão é símbolo de ação, eu faço, né? Agora, um homem inválido, ele não faz. Então, ele restaura pessoas no dia de sábado, para mostrar que o sábado também é um dia de restauração. O sábado é o dia mais importante para os judeus. E fazer a cura no sábado, claro, porque era o dia que eles estavam na sinagoga. Hoje a gente vai à sinagoga na segunda, quinta e sábado, que são os dias da leitura da Bíblia, mas naquela época era só no sábado. Nos outros dias, ou Jesus ia para cá, ia para lá, ou estava ensinando lá na escolinha, mas no sábado ele estava aqui e é o dia da cura. E uma coisa que a gente precisa entender, Jesus é judeu do princípio ao fim. Ele atua como judeu. A vida acima de tudo. Eu falei para vocês hoje de manhã que ele dá o entendimento da vida como ninguém até então deu. Eu falei, aquele cara, aquele agricultor, aquele pescador, é um pobre coitado. Se ele morrer de fome e se ele for escravizado, não vai fazer diferença para ninguém. Não, e é isso que ele mostra. E eu acho que é isso que educa tantos fariseus lá em Jerusalém, os herodianos lá em Jerusalém, porque aquele homem está fazendo muito bem. Ele está dando algo que eles não têm. Uma injeção de bem-estar, uma injeção de esperança para as pessoas, de autoestima para aquelas pessoas que aqui estão, porque ele está lá olhando para baixo, ele está com a mão ressequida. Mas eu uma vez trabalhei com um judeu ultra-ortodoxo e ele estava contando que a filha dele estava grávida e como ele morava perto do hospital, a filha iria passar o Shabat na casa dele. Mas eu falei, se ela morasse longe e ela tivesse que dar a luz no sábado, como é que ela ia chegar? Ele falou, sem problema nenhum. Eu ia ligar meu carro, ia levar ela para o hospital e salvaria ela, levaria ela para dar a luz. Ele falou, mas eu não ia desligar meu carro. Eu falei, mas que horror, o carro ia explodir. Ele falou, e daí? E daí que o carro ia explodir? Ele transgrediu as leis do sábado quando ele ligou o carro dele, pois a filha levou, um judeu, mudar uma situação, ligar o carro, levar, mas ele não precisa desligar o carro, a vida dela já foi salva, não vai acontecer nada, o máximo que pode acontecer é que o carro exploda. E daí? É a vida de alguém? Não, ele não vai transgredir duas vezes para preservar aquele carro dele. Não, mas a vida da filha dele, ele vai transgredir. Então, o Shabat é além de tudo. Você pode fazer coisas no Shabat e por isso que ele vai curar no Shabat. E essa é a beleza de ver a vida pública de Jesus aqui, porque ele mostra a todos o valor. Ainda bem que ele não era cristão, né? Porque tem muitas vezes, muitos casos que a gente, no nome da religião, prefere preservar ritos, costumes, práticas em detrimento de pessoas. Deixar o amor de lado. A gente prefere defender o status quo da religião, a lei, né? E deixar as pessoas de lado. Deixa o amor. E a gente esquece que Jesus nunca fez isso. Não. Por isso que ele era judeu. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Tirem fotos e nós vamos continuar.